uma responsabilidade, Daniel, e uma honra, porque realmente nós, depois dessa fala, né, professor Tito, depois de contar essa história grandiosa de São Carlos, mostrar o quanto que São Carlos foi, é e será, com certeza por conta deste grupo que está aqui presente, desta plateia que está aqui fora, e ainda tantas startups surgindo e trazendo oportunidades para a cidade de São Carlos. E aí a dúvida, a pergunta é a cidade da inovação, né? Então a gente vem trazer aqui justamente pessoas, entidades, porque toda entidade, toda empresa, ela é feita por pessoas. E quando a gente fala em inovação, nós falamos de desafios que nós, pessoas, comunidades, possuímos. Então, a proposta aqui é a gente fazer um debate para entender quais são as oportunidades, os desafios de uma cidade inovadora. E quando a gente fala em cidade, eu estou falando em pessoas, o que nossas pessoas precisam. E aí eu trago alguns spoilers depois também para vocês, mas eu queria começar do lado direito, e a gente vai fazendo uma fala. Então, primeiro o Leandro, depois a Bruna, depois o professor Silvio, depois o professor Tito, e depois eu inverto o processo. Pode ser? Vamos lá. Bom, primeiramente, bem-vindos. É uma grande honra mais uma vez. Eu queria fazer uma pergunta para entender, do ponto de vista que vocês estão atuando, com ecossistemas que vocês estão atuando, quais são os principais desafios da sociedade atualmente em relação à inovação? Vamos lá, Leandro? Contigo? Fala, Michele, tudo bem? Bom, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui. Uma honra estar aqui dividindo o painel com vocês. Mas eu vou falar pelo Novolab qual é o maior desafio que a gente tem. E o maior desafio que a gente tem, incrivelmente, é acesso à capital, né? Apesar da gente estar na capital da tecnologia e ter um ecossistema tão vasto, tão vibrante, né? A gente ainda sente dificuldade de ter acesso à capital. E aí eu falo em nome das startups, que têm dificuldade de ter acesso à capital de investimento, né? A gente ainda vê muita empresa e muita startup surgindo, mas vê pouco investidor. E o Novolab, como hub de inovação, também tem dificuldade de acesso à capital para poder dar seguimento no seu trabalho e tocar suas iniciativas, né? Eu acho que a gente teve uma decisão lá no passado que ela foi importante de ser um hub de inovação privado, né? Que é legal porque permite com que a gente se desenvolva numa velocidade incrível, né? Mas isso também traz punições para a gente hoje, no sentido de que o Novolab ele tem que ser um hub de inovação autossustentável, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um trabalho de ajudar a fomentar o ecossistema e de desenvolver o ecossistema, né? A gente também tem o desafio de parar de pé como empresa, né? O Novolab hoje é uma SA, né? E eu acho que naquele momento foi feliz essa escolha, né? Mas hoje eu sinto que é uma punição para a gente, porque a gente sente dificuldade de acesso a investimento, né? Então, o que a gente viu ao longo desses anos, por exemplo, né? E eu acho que isso está mudando agora, né? Foi a falta de apoio, por exemplo, do poder público, né? Então a gente está numa cidade onde a gente fez o que fez, né? Trouxe 300 empregos, né? E na época que a gente trouxe 300 empregos, o apoio que a gente recebeu foi uma multa de Abitse de R$82 mil, né? Por isso. Mas eu espero que isso comece a mudar a partir da Secretaria de Desenvolvimento, que foi criada, né? E que está mais próxima da gente nesse momento, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje ainda, né? Acesso a capital, acesso a investimento, né? Obviamente que essa interlocução com o poder público está mudando muito, né? A nossa interlocução até algum tempo atrás era zero, hoje ela tá evoluindo, né? O poder público está aqui, está presente, né? E é isso, né? Da minha parte, acho que o que eu coloco como um ponto aí é essa questão do capital, né? Tudo bem, Bruna? Bom dia, uma honra participar dessa mesa. Parabéns pela mediação, que bom que tem uma mulher mediando também para mais mulheres nessa mesa. Michele e meus companheiros aqui de mesa, eu vou colocar
o que eu tenho olhado muito para os ecossistemas, né, e como que funciona a engrenagem de ecossistemas, tomando por base aqueles que funcionam, aqueles que não funcionam, o porquê, e olhando a cultura local, né. E aí recentemente eu encontrei uma teoria que ela fala em location matter, e ele diz assim: o local importa. Então, quando a gente fala em inovação, e aí eu penso lá nos meados de 2008, como cofundadora do Instituto Inova, no Parque Tecnológico Ecotec Dama, nós tínhamos um sonho, né? E ao longo do tempo, nós precisávamos que esses sonhos eles fossem o tempo todo relembrados, né? Mas para isso é necessário que as pessoas apoiem umas às outras. Então eu entendo sim quando o Leandro fala em recursos financeiros, mas eu hoje liderando um hub, quanto mulher, acompanhando outros hubs de inovação, eu vejo que nós precisamos, enquanto ambientes de inovação, e eu me incluo dentro desse ecossistema, é claro, que nós sejamos reconhecidos pelas nossas potencialidades, não pelas nossas deficiências. O professor Tito apresentou bravamente todas as nossas conquistas ao longo do tempo, mas eu penso que, enquanto sociedade civil, poder público, poder legislativo, Instituto Inova, Ecotec Dama, e cada um dentro dos seus ambientes, pela sociedade civil, pelos nossos parceiros, eu, enquanto Bruna gestora, enquanto mulher, que sejamos reconhecidos pelas nossas potências. E isso eu sinto falta dentro do nosso ecossistema, né? Quando a gente patina e identifica quais são os gargalos, quais são as nossas deficiências, isso é muito importante, sim, porque isso ela pode travar um processo. Mas quando nós nos unimos, né? Então, aqui, colocando enquanto ecossistema de inovação, identificamos as nossas potências, e a partir das nossas potências, cada indivíduo encontra o seu caminho e fortalece esse todo, eu acho que a gente caminha. E esse é o conceito do Location Matter. Ele diz assim, olha, você pode defender uma coisa aqui, nesse ecossistema, como aconteceu recentemente com a história da Nobel de Medicina. Ela diz, eu defendi uma teoria que vinha de frente, uma pesquisa de frente com uma dor social que não foi reconhecida. E alguns anos depois, em Boston, isso foi relevante e se tornou uma das empresas bilionárias no mundo a partir da pesquisa que ela desenvolveu, mas ela estava em local diferente. Então, nós temos em São Carlos, reconhecidamente, pelo sucesso que nós conquistamos, desde quando o professor Tito apresentou aí essa linha do tempo, nós temos condições de dizer para o Brasil que nós temos, que nós somos e seguimos uma condição da teoria do Location Matter, que o local importa. Então, quando nós nos reconhecemos dentro dessa nossa potência, nós podemos dizer para outros lugares, venham para cá, porque aqui acontece. Mas para que a gente possa gritar isso para o mundo, a gente tem que começar aqui dentro e dizer uns para os outros, olha, o local importa e nós estamos no local certo. Professor Silvio, agora a palavra com o senhor. E aí, quais os desafios para fomentar a tecnologia e inovação na cidade na capital da tecnologia? Eu quero fazer um quadro maior para a gente entender onde nós estamos. De onde nós viemos, o Tito mostrou aqui. E qual o equipamento todo que São Carlos montou nos últimos 70 anos, e quais são as oportunidades que aparecem e quais são as ferramentas e as pessoas que nós temos. Se a gente olha o mundo ocidental, que a gente faz parte, quando é que ele começa? Ele começa com as descobertas de Portugal, né? Então, o Brasil ele é oriundo da Escola de Sagres. Então, nós temos origem nobríssima de estudo, de competência, todas as artes náuticas, ciências náuticas, estavam embutidas na cabeça do infante Dom Henrique, tá certo? Que é o nome do nosso presidente. E esse período de descoberta, de crescimento do Ocidente, de enriquecimento, a América teve um papel muito grande. Nós matamos a fome da Europa, com o milho e com a batata, tá certo? Demos também alguns prazeres para ele, através do tabaco e do cacau. E, mais recentemente, também de um pozinho meio esquisito aí. Então,
esse período de crescimento, tá certo? Então, o Império Português, o Império Espanhol, depois o Império Francês, o holandês, o inglês, e o americano, que assume depois da Guerra Civil um papel predominante. Ele é a maior economia do mundo na pós-Primeira Guerra Mundial. E esse período de ascensão e apogeu e início do declínio do Império Americano é estudado pelos americanos. Então, esse eixo de poder e hegemonia científica, tecnológica, comercial, financeira, está lentamente se transferindo do Atlântico Norte, que é a Europa e os Estados Unidos, para o sudeste da África, o sul, né? A China, a Índia, a Indonésia, e abre um espaço muito grande de oportunidade para o Brasil, que nós estamos aqui num remanso do continente da América do Sul. Nada acontece aqui, tá certo? Nós estamos fora da rota dos outros, nós estamos fora da rota da seda, né? Então, nós temos que criar a nossa rota. E nós já temos um exemplo de sucesso. E ontem nós assistimos uma palestra magnífica do Antônio Maciel Neto lá na Embrapa. O Brasil deu uma demonstração de competência única. Qual é a contribuição de nós, brasileiros, para a humanidade? Os gregos deram a democracia, a poesia, a escultura. Os romanos, está certo? O direito romano, né, Panoni? Você ensinou na faculdade e a Bruna estudou, está certo? Então, a gente vê contribuições desses impérios. Qual é a nossa, como brasileiro? Nós estamos se ocupando e civilizando os trópicos. Nenhum país com a população tão grande, pouco mais de 200 milhões, com um território tão grande igual o Brasil, com tantos recursos naturais e humanos, está nos trópicos. Então, a geração de tecnologia tropical, quem fez isso foi a Embrapa, em 40 anos, 50 anos. Ela transformou o Brasil de importador de comida num dos maiores players importantes do mundo na geração de proteína vegetal e animal. Então, tudo que o Brasil, através do empreendedorismo, o que o Brasil tem que ele tornou competitivo? Tem terra, né? Tem água, tem tecnologia da Embrapa e tem empreendedorismo dos gaúchos. Os gaúchos ocuparam do Rio Grande do Sul, estão até na Rondônia, Bolívia, Paraguai, Maranhão. Então, tecnologia tropical e empreendedorismo do brasileiro geraram já, tá certo, uma plataforma de crescimento para o Brasil nos outros setores. Aí, voltando dentro desse quadro, para nós aqui, caipira, né, eu estou perdido nessa rincão aqui do interior de São Paulo, mais de 50 anos, eu saí do Rio de Janeiro, cheio de xexexê, carioca toda, e estou aqui falando porta, portinha, portão, tá certo? Então, o que nós temos? Por que São Carlos é importante? Foi mostrado aqui para todo mundo, inclusive a professora Ivone. São Carlos é um laboratório. O fato de ser pequena, relativamente pequena, está no interior do estado mais rico do país. Tem uma infraestrutura que o Tito mostrou aqui com muito cuidado e muita propriedade, todos os atores, algumas relações que existem. Então, nós somos um laboratório e um exemplo de como o Brasil pode se desenvolver se você capacita, tá certo? Gera riqueza. A inovação tecnológica como gerador de nova riqueza. Nossos colaboradores aqui estão usando a camiseta "Ficar rico sem roubar de pobre". Essa é a nossa missão em São Carlos, mostrar que a inovação tecnológica e o empreendedorismo, nós somos capazes de gerar um outro tipo de riqueza. Porque a inovação tecnológica nasce da cabeça. Você não preda nada. Você não preda socialmente e ambientalmente nada, que é a nossa história dos ciclos econômicos do Brasil. Então, nós estamos numa situação exemplar, uma oportunidade em cima. Nós já somos exemplo. Nós somos uma capital de tecnologia, não é só um dizer, não é um slogan, é um programa. Tem um programa, Capital da Tecnologia, de 1995. Investir nas pessoas, dar oportunidade para as pessoas empreenderem, gerar conhecimento, desenvolver todo o entorno. Essa riqueza gerada tem de descer à base da sociedade através de serviços de qualidade. Educação é o corte, a espada de Damocles que corta a miséria, não é, Mirlene? A gente tem que cortar a miséria na educação básica de qualidade. Toda criancinha, independente de onde ela mora, em São Carlos, ela vai ser um primor, um patrimônio da sociedade.
Quem são os mais importantes? As pessoas, os seres humanos mais importantes de São Carlos são as crianças nas creches, nas escolas primárias. Então, elas não podem ter oportunidade porque os pais, a família é rica e põe numa escola privada. Toda escola nessa faixa tem que ter qualidade zero mundo. Nós não queremos pertencer ao primeiro mundo. Primeiro mundo, nós estamos lá atrás. Já estamos lá atrás. Não nos tratam bem. Nós somos tratados como cucaracha. Entendeu? Porque nós não temos poder de fala. O que a gente aporta numa mesa internacional? Não é a arrogância dos nossos governantes. Isso não fala nada. Nós não temos uma bomba. Nós temos um entorno todo arrumadinho. A América do Sul está toda em paz, mais ou menos, entendeu? Mas não tem nenhum conflito. Então, o Brasil tem uma força empreendedora, tem um povo empreendedor. Nós temos que libertar esse poder que está na base da sociedade. Esse fogo, essa vontade de crescer, de sair da miséria, de criar oportunidades, né? Que as pessoas se empreenderem. A nossa história, todo mundo de vocês aqui, minha, é de empreender. Nós usamos com apoio, tá certo? Das famílias, das pessoas. Cada história de uma pessoa aqui tem um momento decisivo, um professor, um parente, uma fala, uma ajuda que o transformou. Então, a cidade, vem, como eu falei no começo, ela é uma cidade que você tem todos os empreendedores aqui, é a história do empreendedorismo. Nós somos a história do empreendedorismo. A cidade, ela é marcada, o interior todo de São Paulo sai do trabalho escravo, tá certo? Traz os italianos para cá com trabalho livre, mas esses empreendedores italianos, eles montaram as primeiras indústrias em São Carlos. Fábrica de vela, de tecido, de saco, de enxada, de peneira, estão até aí, de corrente. Os Pereira Lopes vieram aqui. Então, a nossa história é empreendedorismo. Na veia, nós somos empreendedores. Na academia, ser empreendedor não significa ser empresário, né? Então, o Tito é um empreendedor acadêmico, montou um laboratório, Vanderlei Banhato, Glaucio, estou falando dos meus colegas, tá certo? Na Federal eu falo de alguns, mas não todos, não vou esgotar, tá certo? O Zanotto, né? O Elson Longo, estou falando de algumas das pessoas que são empreendedores, montam, tá certo? Um esquema dentro da universidade de geração de conhecimento, treinamento de pessoas e de conhecimento que sai para fora. A nossa obrigação é tirar esse conhecimento, parte desse conhecimento para fora, via empresa. Não é? Empresa, porque esse empresário é um novo cidadão. Ele é comprometido com o futuro, da justiça, da riqueza, da beleza, da simetria, da igualdade. Nós não podemos viver numa cidade que você está enjaulado, feia, fedorenta. Tá certo? Então, esburacada, aí é o SAI, tá certo? Deve ser punido por esse buracamento que faz lá na cidade. Então, nós temos que ter uma cidade bonita, limpa, cheirosa. Você pode andar com segurança. Seu filho vai a pé para a escola. Quem manda o filho a pé para a escola? Duvido que você deixe seu filho sozinho para a escola. De medo. Porque ele é tudo que você tem. Você tem medo de deixar a sua preciosidade, o seu patrimônio sozinho para a escola. Tem que acabar. E só acaba isso gerando, tá certo, riqueza. A riqueza é a solução. Não adianta você querer distribuir. Você não adianta taxar o rico, isso é discurso de idiota. O cara imigra, vai para o Uruguai, para a Suíça, Luxemburgo, sai fora, tá certo? Então não é gerando novo imposto, não é pegar a riqueza pouca que tem aí, né? Pouco já existe, e querer distribuir. Não é política pública. A política pública é o seguinte, permitir, criar um ambiente, uma legislação, tá certo? Seja ampla, generosa, não complicada, desburocratizada, que estimule o empreendedorismo. Então, São Carlos também pode ter políticas públicas, tá certo? Com apoio nosso. Obviamente, nós temos as nossas sugestões que a gente pode fazer. Quando vem tem eleição, não é? Então, a oportunidade de ter um caderno, tá certo? Para os candidatos a vereador e a prefeito. Então, aqui, seu filho da mãe, que nós queremos que vocês cobram. Nós vamos cobrar. O nosso voto é voto na esperança, na prosperidade, no futuro dos que vêm de trás. Nós temos que devolver para a sociedade tudo que a gente já recebeu. Nós, todos os dias, temos uma casa para dormir, nós temos uma comida para comer, temos sapato, tênis bonito que você comprou aí, o tênis bonito, tá certo? Então, nós estamos garantidos. O nosso amanhã está garantido. Nós não temos medo do amanhã.
E isso existe para todo mundo, os 200 mil habitantes da cidade? Não. Então, nós temos que gerar riqueza localmente. Nós temos esse laboratório espetacular, porque já foi feito muito investimento. Tá certo? Estão pedindo para eu calar, que eu já falei. Mas eu, como pessoa idosa, agora você não fala velho, eu tenho algumas liberdades que eu vou tomar para encerrar aqui. Então, é o seguinte, acreditar, não adianta falar, deixa a vida me levar. Isso é coisa de sambista, bebedor de cerveja. Nós planejamos, e não é dentro de sonhar, nós planejamos. Nós temos meta, objetivo, que a gente faz conquista, faz aliança, enfrenta os inimigos, tá certo? Trucida os inimigos. Nós temos que ver a inimigar, tem pessoas que são contra, dificultam, são mentirosos, são falsos. Esse processo todo foi feito da fundação, é uma história de dificuldade. E a gente teve que vencer essas dificuldades, pela transformação, nos equipando, tá certo? Com conhecimento. Estudar todo dia, a gente estuda, tá? A gente aprende todo dia. Uma cidade inovadora como São Carlos, nós temos que proporcionar um ambiente que a gente aprenda todo dia. Então, nós temos aqui as ferramentas e nós temos aliados. Nós temos uma prefeitura que criou, tá certo? Todos os mecanismos, uma cidade criou todos os mecanismos municipais, que já foi mencionado aqui. Então, nós temos um eixo, um pilar da L-Strips já bem montada, né? Precisa ser mantida, precisa ser expandida. Nós temos uma parte de instituição de ensino e pesquisa magnífica, tá certo? E a parte de empreendedorismo florescente. São as empresas aqui de base tecnológica que já estão na cidade, se destacando, gerando emprego, fixando gente talentosa, treinada, gerando riqueza, gerando imposto, gerando oportunidade, gerando emprego. Então, nós somos um laboratório, temos que zelar, porque esse todo foi feito muito investimento dos desdentados, dos miseráveis, tá certo? Dos infelizes, dos suicidas, das prostitutas. Daí que saiu o dinheiro, nós bonitões aqui, todos os bonitões, estão agora escutando e vivendo uma oportunidade única. Nós somos portadores, tá certo? Delegaram a nós a obrigação de a gente continuar construindo esse sistema como exemplo para o Brasil, tá certo? Vamos pensar assim, primeiro um exemplo para nós mesmos, gerando oportunidade aqui. Depois, naturalmente, vão olhar a gente com inveja. E é ótimo que nós vamos ensinar os outros a ficarem ricos também. Então, parabéns, São Carlos, capital de tecnologia, vocês estão fazendo esse evento, vocês estão me escutando aqui, queria agradecer a oportunidade, e o Sebrae é um aliado. O Sebrae é o parceiro dos brasileiros, é o parceiro, tá certo, das startups. Então, tem um sistema espetacular. E temos um escritório aqui de São Carlos, que foi trazido pelo Parque Técnico, se vocês não esqueçam isso. O Parque Técnico fez muita coisa para essa cidade já. Então, tem uma gerente aqui bastante empreendedora, que tem feito bastante coisa, inclusive tem participado de uma maneira muito ativa nesse evento. Muito obrigado. Só para eu fazer um resgate, então, pessoal, olha, primeiramente o Leandro falou da importância da questão do capital, do investimento. A Bruna trouxe a importância da gente falar sobre uma valorização e pertencimento do que existe de bom no nosso entorno e como a gente se comunica melhor para gerar mais diálogos e mais resultados. O professor Silvio trouxe como São Carlos pode ser um grande laboratório para mostrar para o mundo que é possível ter, sim, um ambiente melhor para se viver, um ambiente de pessoas inconformadas, mas que não fiquem sentadas esperando alguém fazer algo, inconformadas, mas que pessoas que tenham atitudes empreendedoras para que mude o nosso cenário, não para os nossos filhos, né, professor, mas para nós, né? Não vamos esperar para os filhos e netos, vamos fazer isso agora, né? Para que esperar tanto tempo assim? Eu gosto muito de uma frase que o professor diz, e hoje ele não trouxe, mas nossa síndrome de vira-lata, é isso, professor? Síndrome de vira-lata? Temos? Vamos colocar isso para fora, né? Quem está aqui hoje é para a gente, de fato, olhar um para o outro, tem um evento inteiro aí para a gente conseguir avançar e conectar cada vez mais para saber como mudar esse cenário e São Carlos ser esse grande laboratório. E conversando com o professor Tito há algum tempo, ele me fala muito sobre alguns desafios que nós temos também, o quanto de conhecimento é gerado em São Carlos, o quanto de conhecimento ele está dentro das universidades, da academia, e o quanto que poderia ser transformado tudo isso
de fato, em inovação, em patentes, em resultados, em geração de lucro e atividades onde vão desenvolvimento econômico e social. Professor Tito, é contigo agora. Quais os grandes desafios? Bom, Michele e Bruna, nós temos que ter um slide aqui mostrando que o poder feminino em São Carlos começa com a dona Ivone, no início da Universidade de São Paulo, fazendo toda a transformação, e com vocês aqui. Eu sou testemunha viva de visitar vocês. A Bruna eu não visitei tanto ainda, né, Bruna? Mas a gente tem que estreitar e aproveitar essa oportunidade. Leandro, prazer em conhecê-lo também. E sempre aqui o meu professor Silvio Goulart. Quando a gente coloca a Universidade de São Paulo como referência de inovação no estado de São Paulo, junto com o Unicamp, Unesp e as federais, você não imagina, Michele, como foi difícil o novo reitor da universidade, o professor Carlotti, em 2022, fazer a proposição de transformar uma pró-reitoria de pesquisa em pró-reitoria de pesquisa e inovação. Com todo esse discurso que nós fizemos aqui, nós tivemos que medir as palavras e bater de porta em porta para falar: inovação é algo importante, inovação é social. Estou vendo a Milene, nossa parceira com a visão social, produção de absorventes íntimos em São Carlos, para mostrar que quando a gente quer fazer inovação não é só semicondutores, eletrônica orgânica, é transformar a sociedade. Então, nós temos que ter feito, nós estamos fazendo um processo muito grande, Michele, para convencer. Agora, não é impressionante? Será que o professor Tito tem que convencer a comunidade do Instituto de Física de São Carlos para fazer inovação? Nós também temos que fazer isso. O professor Banhato, toda vez que precisa ter um Embrapi, que ele precisa ter atividades simultâneas à acadêmica, ele precisa da aprovação da Universidade de São Paulo. Você não imagina o esforço que é. Ou seja, dentro de um ambiente que a gente bate palmas, nós temos que transformar a mentalidade dos acadêmicos. Então, é um papel importante da universidade, com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, me cumpre a mim, aqui em São Carlos, junto com os parceiros e vocês, mostrar que a inovação é algo que você não precisa parar de fazer o que você faz. Aliás, se você fizer isso, você matou a possibilidade de inovação. É fazer com o que você conhece e interagir com a sociedade. Eu vejo com muito vigor isso, Michele, de que a inovação é a gente sair da nossa sala. O professor Silvio é um exemplo disso, saiu da sala dele, professor titular, carreira concluída, e começa uma vida nova transformando nossa cidade. Então, eu tenho muito essa discussão na interação dentro da universidade de convencer todos os setores, alunos de graduação, pós-graduação, pós-doutorado e professores, para entender que inovação é uma transformação da sociedade, não é para fazer o que faz para ganhar um dinheirinho a mais. Isso é uma concepção errônea, arcaica. Então, eu diria o seguinte, Michele, nós temos 3 comunidades hoje na universidade, colocando aquela que está em 85º lugar no ranking mundial. Nós, aqui convertidos, nos consideramos do século XXI. A comunidade que não participa do processo está no século XX, onde pensa que a competência acadêmica é apenas dar uma aula e produzir papers à vontade, e se a sociedade quiser entender o que eu faço, que leia meus artigos. Eu não consigo ler e entender bem os artigos do professor Silvio, e talvez ele não entenda os meus. Isso significa que a sociedade vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, a gente precisa trabalhar com a matéria-prima que está presente no interior. Por isso que eu entendo, Anderson, que no momento que a gente convencer a nossa matéria-prima que inovação é uma consequência do conhecimento que você adquire e faz crescer, é o que a gente vai poder transformar a nossa sociedade. Além disso, além de convencer alunos, professores e funcionários, a gente tem que convencer as diferentes instituições que estão dentro da Universidade de São Paulo. Essa reflexão acho que vale para todas as universidades. Nós temos que fazer o Instituto de Física falar com a Faculdade de Odontologia de Bauru. Nós temos que fazer a Escola de Engenharia de São Carlos conversar com a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Nós estamos fazendo com muito vigor e encontrando temas, só dando exemplo, quando eu coloco a Escola de Engenharia de São Carlos, Engenharia Elétrica, para falar com a Faculdade de Odontologia de Bauru, a gente tem como um projeto a construção de aparelhos auditivos que não são feitos no Brasil, que custam uma fortuna e que afeta grande parte da sociedade. Junto com o projeto com a Milene, por exemplo, quando a Organização Pan-Americana de Saúde
a Organização Mundial da Saúde ouve o que nós estamos fazendo, gera um impacto tão grande que é um produto tecnológico ou um produto de bem social, mas que transforma a vida de um número gigantesco de pessoas. E aí vem tem a filosofia que você comentou do professor Silvio, como é mesmo? A síndrome de vira-lata, mas tem também a síndrome do indiano, né? O grande líder indiano que fala, poxa, tem mais celular nesse país do que privada. Então, é um sentido importante. Mas então a gente tem que conversar internamente na universidade, essa é uma dificuldade, e para isso, Michele, a gente tem procurado vocês para nos ajudar a mostrar o que é inovação, empreendedorismo, startups, sem nosso DNA. A gente não ensina isso com o nosso DNA. E, por outro lado, a gente conseguir convencer a Faculdade de Direito, por exemplo, que nos ajude, professor Silvio, a entender melhor o arcabouço legal, para que as pessoas não tenham medo de sair de uma salinha confortável, meu lápis está bonitinho sendo preenchido, da minha aulinha boa, para enfrentar uma nova parada. Então, a gente tem que ter esse papel de articulação e a gente depende do SEBRAE, do SENAI, dos outros hubs de inovação, para a gente estar junto. Aí, eu entro em outro sistema, eu quero parar de falar também, senão eu vou exagerar. O network é fundamental. Eu não vejo o Centro de Inovação da Universidade de São Paulo tendo sucesso com todos esses problemas internos, se não estivermos atuando junto. Então, vou citar aqui os nomes. Professor Silvio, Leandro, Bruna, Michele e todos que estão aqui presentes. Entre nós estamos falando entre os convertidos. Aqui a gente vai sair, não vai transformar muito. Eu acho que a gente tem que fazer, é um evento, viu, Daniel? O Daniel lá está falando com a sociedade no telefone. Mas a gente tem que fazer um evento para sair às ruas e conversar. Às ruas não, nas salas dos professores da universidade e também nas ruas. E oferecer, Michele, aí eu termino dizendo o seguinte, o projeto SEBRAE aqui é algo que tem grande valor para a gente, que a gente pode ter um balcão para poder estar atendendo às dificuldades daquelas pessoas que não conseguiram entrar na universidade, mas que podem ser empreendedores, mas que podem girar riqueza para a cidade e respeito, inserção, inclusão, participar de todo o processo. Eu espero que no próximo evento eles possam estar aqui conosco, né? E aí eu termino dizendo o seguinte, caríssimos colegas que estão no século XX, que não entendem o que é inovação e transformação da sociedade, parem de pegar aquele copo de vinho e ficar cheirando no sábado à noite, falando, puxa vida, o Pannoni, o secretário, o prefeito, o governo do Brasil, independente do partido que está, saia você para a rua para entender e ajudar uma pessoa. Se você não sabe, se você é um teórico e não entende nada da sociedade, ensine a fazer uma planilha, ensine a medir a temperatura de uma pessoa que vai fritar uma coxinha para vender ali na frente do mercado municipal. E tem muitas formas de cumprir com a transformação da sociedade, não só com altíssima tecnologia. Então, a gente tem esse papel. Eu espero estar contribuindo com todo vigor para ajudar desde as pessoas mais humildes até aqueles que podem trazer aqui projetos sofisticados, que podem se transformar em unicórnios, mas unicórnios, por favor, sejam humanos também, né? Obrigado. Na verdade, professor Tito vai continuar com a gente aqui, porque agora a gente vai voltar, né? Temos ainda 2 minutos para cada um fazer as considerações, porque nós estamos aqui com 4 grandes visionários que sonham, mas além de sonhar, eles colocam em prática o sonho de vocês. Então, eu muito orgulho de estar junto com esse painel com vocês, porque tem muito para contribuir também. Então, além dessa questão dos desafios, de oportunidades, eu queria que vocês trouxessem de uma maneira clara para esse evento o que a gente, de forma prática, amanhã, a gente já poderia fazer para mudar esse cenário de São Carlos e do mundo. Em que sentido? Vamos lá. O que a gente consegue, de forma prática, entender quais os desafios atuais, relevantes, que com a inovação, com uma forma diferente de se fazer, a gente consegue transformar a imagem de São Carlos como capital de tecnologia, não só para dentro da cidade de São Carlos, para as crianças. Será que as crianças sabem essa história toda e têm orgulho de tudo que aconteceu e acontece em São Carlos? Além disso, eu quero entender o quanto a gente consegue colocar em prática essas ações, então, de curto, médio e longo prazo, mas vamos começar com as dores reais, com as dores do dia a dia. Como que a gente consegue, com todo esse ecossistema, já colocar em prática essa ação? Eu quero sair com um plano de ação para a gente juntar com o poder público, privado, terceiro setor, criarmos juntos essas ações que vocês nos darão
né, algumas dicas por onde começar. Então, partindo desse painel, tem muita programação, né, Daniel? Muita programação ao longo dos 3 dias, mas parte desses 4 grandes visionários. Qual a dica de vocês para a gente iniciar uma transformação em São Carlos? Professor Tito? Obrigado novamente. 2 minutinhos. Michele, a gente tem um papel muito importante, eu já citei isso, de agir conjuntamente. Nós tivemos a sorte de ter essa integração, esse network importante. Aliás, a gente precisa parar de ter um pouco de eventos para a gente poder ter nossas integrações. A gente nunca consegue conversar um com o outro, a gente sempre tem uma atividade, você ali, eu aqui, mas a gente precisa ter um comitê que represente todos nós. Talvez já exista, eu não quero ser inaugural nesse sentido, mas a gente precisa ter, de fato, um elemento integrador, e junto com o secretário Panoni, a gente criou a Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo em São Carlos, que a gente precisa ter a reunião em breve, para que a gente tenha essa união entre os agentes como vocês, os hubs, a universidade, o poder político e a presença da sociedade civil, que esteja presente para mostrar quais são os problemas essenciais da sociedade. Então, a minha sugestão é essa, né, de que a gente realmente tenha um fórum de reflexão sobre a cidade, baseado em ensino, ciência, inovação e tecnologia. Muito bom. Professor Silvio? Vou falar pouco, já falei bastante. Uma coisa até agora, o processo de criação de startups é um processo muito elaborado, muito lento. Então, você forma poucas em poucas. E seriam, dentro das universidades das Embrapa, que são onde se gera conhecimento, tecnologia, ter maior agilidade. Então, isso seria uma reivindicação demorada, porque depende da mudança da cabeça das pessoas. Então, existe resistência até hoje, e não é uma compreensão que as universidades têm que ser empreendedoras elas mesmas. Então, a gente tem que trabalhar nessa direção. Então, a isso o SEBRAE está fazendo um convênio com as universidades, já fez com as 3 estaduais, vão fazer com as 3 federais agora, de tal maneira que estruture todas as ações de empreendedorismo dentro da universidade e venha para dentro da modelagem, modelo pedagógico da universidade, e o aluno fazer curso de empreendedorismo, grupos de empreendedores, clubes de empreendedorismo, clubes de robótica, de inteligência artificial, o que quiser lá. Isso tem um valor na formação dele. Então, a gente assistir a saída do aluno. Na entrada, a gente tem a recepção do aluno, e a saída a gente forma nossos mestres, doutores, graduandos, e não tem nenhum programa de assistência de saída. Uma parte dessa saída é através do cara criar a empresa dele, para ele não virar um doutor e ser Uber, ou lavar prato em Portugal. Nós vamos prestar atenção nisso, e já está acontecendo uma fuga de cérebro no Brasil. A nossa economia não é dinâmica, ela não inova, então ela não emprega essas pessoas. Então, nós estamos criando uma nova economia. Isso aqui. E outra coisa, demonstrando tudo que eu estou falando, nós estamos executando. Esse ano é o ano de celebração do 6º centenário do nascimento do Santos Dumont. Aqui a gente idolatra Bill Gates, Steve Jobs, esse pessoal todo. Nós temos que seguir os exemplos dos brasileiros que foram empreendedores. O Santos Dumont ele fez 25 e poucas invenções, né? E ele criou uma indústria nova. Ele era engenheiro de materiais, ele era físico, ele era químico, ele construía, ele ia na oficina, ele projetava, desenhava, construía, especificava o que ele queria. Então, nós temos exemplos maravilhosos de empreendedorismo, de sucesso, que dá orgulho, dá autoestima, tá certo? Mostra quem pode fazer. Então, homenageando o Santos Dumont, encerrando minha fala, minha participação, nós estamos redonando nosso programa de incubadoras, que tem quase 40 anos, é pioneiro na América Latina, de incubadora 14 bis. Então, depois eu convido vocês passarem lá, eu vou explicar por que a gente escolheu esse nome e como é que nós estamos homenageando nosso herói, né, nosso brasileiro máximo, tá certo? Que é Santos Dumont. Muito obrigado. Bom, Michele, quando eu vejo, assim, olhando lá para as nossas empresas, as quais eu participo, que participam do nosso hub, da nossa comunidade empreendedora, eu vejo 3 necessidades enquanto negócio, né? Então, independente do que ele atua, ele precisa de um capital de relacionamento, de abertura de mercados e de acesso a capital. Então, quando tem esses 3 ingredientes na mesa, a empresa consegue desenvolver.
No entanto, quando a gente tem esses três de uma forma prática, como que a gente precisa? Então, eu tenho o veículo, eu tenho quem dirige, eu tenho onde eu quero chegar, mas eu não tenho essa estrada pavimentada. E essa estrada pavimentada, eu vejo que é uma política pública. E São Carlos tem condições de, vou usar a minha primeira fala, de utilizar quais são as nossas potências e, através das nossas potências, criar uma política pública que, inclusive, possa ser replicada para outras cidades. Então, o que eu vejo hoje é que, enquanto hub, ente que faz parte de um ecossistema de inovação, sociedade civil, de uma engrenagem pujante, eu posso servir as empresas, o desenvolvimento local e as dores da sociedade com acesso a capital, com capital de relacionamento, com a abertura de mercado, mas eu preciso de uma política pública que venha ancorar isso. Então, quando nós temos a participação de todos, e esse fórum que o professor Tito citou, acho que ele é muito pertinente, uma vez que, a partir dele, eu vejo que tem iniciativas já do poder público desenhando isso, mas nós precisamos ser mais assertivos e rápidos na construção de uma política pública que possa ser replicada. É isso. Bom, semana passada eu assisti um documentário produzido pela jornalista Patrícia Travassos, que por acaso mora aqui em São Carlos, e ela fez um documentário sobre ecossistemas de inovação no Brasil. Muito bem produzido e dirigido, né, onde ela mostrou lá o Recife, Santa Catarina, Porto Alegre, São Paulo, né? E aí, nesse documentário, não tinha nenhuma menção em nada, absolutamente nada, sobre São Carlos. E aí eu fiquei muito frustrado no final, né? Eu achei o documentário maravilhoso, incrível, está disponível na internet, mas quando a gente vê São Carlos como a capital da tecnologia, com tudo isso que a gente viu aqui na apresentação do Tito, né, com a fala do professor Silvio Rosa, da Bruna, todo esse capital intelectual, todas essas entidades, todos esses centros de pesquisa e desenvolvimento que tem aqui, que eu acho que é único no Brasil, né, e a gente não está num documentário desse, não estar em evidência para o Brasil e para o mundo, eu acho que é frustrante. E aí eu acho que o que precisa, né, é da força do ecossistema, né, da união do ecossistema, para que a gente coloque São Carlos em evidência, mais do que já é. Né? A gente tem esse título de capital nacional da tecnologia, mas talvez a gente não esteja em tão evidência quanto a gente deveria estar. Né? Acho que esse evento aqui ele é um marco para isso, né? Mas eu acho que a gente precisa de um esforço coletivo para que isso aconteça. E eu acho que uma das iniciativas muito simples, né, que poderiam ser, poderia ser implementada, e aí o município poderia ajudar muito o ecossistema em relação a isso, é a presença do ecossistema de São Carlos em eventos nacionais e internacionais. Né? Hoje a gente vê outros ecossistemas presentes, né, mas a gente não vê o ecossistema de São Carlos presente, né, de forma institucional nos grandes eventos. A gente tem aí o Web Summit no Rio de Janeiro, tem o South Summit lá em Porto Alegre, tem tantos outros eventos de inovação internacionais, mas se houvesse um esforço coletivo, incluindo o poder público, para que São Carlos participasse dos eventos, levando startups, levando empreendedores, levando centros de inovação, de pesquisa, para falar o que existe aqui, eu acho que já seria uma grande ação. É isso. Muito bom, palmas. Eu falei que ia valer a pena, né? São falas incríveis. Eu entendo que a gente já sai daqui, então, desse painel com um fórum que deve ser debatido com pessoas que têm conhecimentos plurais, para que a gente consiga ter uma visão mais assertiva, mais sistêmica, mais holística da cidade. Entendo da importância da gente colocar pessoas que, de fato, estão trabalhando por Estado e não por governo, ou seja, independente de mudanças quaisquer de lideranças públicas ou privadas, existe um plano maior para a cidade de São Carlos, um plano contínuo, que isso vai atrair as pessoas a participar dessa ação, porque é um movimento sério, então já entendi que essa é a proposta. Um fórum com lideranças que tenham grandes líderes locais que influenciam e que tragam uma voz em relação a toda a população, juntamente com o poder público, tanto a parte do governo em relação à Câmara Municipal, ao Executivo. É essencial essa união
E o que eu entendo também, que eu ouvi aqui muito, é que neste ambiente a gente vai conseguir entender que marca e que imagem nós queremos disseminar de São Carlos e quais serão os eventos, os ambientes que vamos promover este local. E ainda neste grupo entender quais os principais desafios para que a gente consiga melhorar a captação de investimentos, para que a gente consiga levar adiante. Então, a partir de hoje, a gente vai criar esse fórum, vamos criar esse movimento, vamos começar a enxergar de que maneira colocar isso à frente. É isso que eu estou entendendo? A partir de hoje, a gente vai começar esse movimento? Bora lá? Daniel, é contigo. Você é o dono da casa, você vai fazer esse movimento acontecer. Já transferi a responsabilidade. E eu tenho 10 segundos e eu queria imensamente agradecer a participação de todos aqui que estão ouvindo. E eu quero que vocês disseminem essas informações para mais pessoas. Aqui, mas cada um levando para mais 10, 15 pessoas, e essas para mais 10, 15 pessoas, a gente vai chegar, com certeza, com uma cidade de São Carlos mais inovadora e de que, de fato, se conheça, porque a informação gera pertencimento, gera orgulho, gera movimento. Muito obrigada.